Comece bem a semana! Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Nesse primeiro final de semana de junho, a nossa igreja continua ainda em campanha da família. E refletindo então sobre essa temática muito forte, muito tocante da família que influencia mudanças estruturais na sociedade, que marcam caráteres individuais, eu fiquei pensando em trazer essa meditação sobre a influência. A influência que uma avó piedosa, que uma mãe piedosa exerceu sobre o jovem Timóteo. E aí eu quero ampliar essa temática da influência para alcançar você que de repente, no seu caso, não seja uma avó e uma mãe, mas seja um avô e um pai. Ou quem sabe uma mãe e o pai. Quem sabe alguém ligado à sua família ou não também. Pessoas que marcaram a sua vida. Pessoas que de fato fizeram com que a fé fosse passada, fosse compartilhada. João Calvino tem um comentário muito bonito sobre esse verso. Ele diz que junto com o leite materno, Eunice alimentou, nutriu ao pequeno Timóteo, à época infante, com o leite da piedade. Eu gosto muito desse entendimento de que nós somos quem somos por conta de pessoas que nos marcaram. E eu quero, neste tempo, apresentar a você esse desafio de você estabelecer na sua memória agora, rapidamente, pessoas que têm sido influências na sua vida. No que diz respeito à piedade, tá ok? Eu não estou falando aqui no que diz respeito à sua profissão, embora isso seja importante também, agradecer as pessoas que nos influenciaram em nossa carreira, no curso universitário, no trabalho, no futuro. Não, no que diz respeito à piedade. Homens e mulheres que investiram tempo conosco. Homens e mulheres que abriram a Bíblia para nos ler a palavra, para nos expor a palavra, para nos ensinar a palavra em momentos bem capitais. Eu disse recentemente para minha esposa, eu quero ser para os jovens o mesmo que eu desejo que outros sejam para o meu filho. Nós precisamos pensar nessa relação de sociedade onde há uma teia de cuidados. Eu leio esse texto e me emociono, porque Paulo ele olha para trás e ele não está junto com Timóteo quando da escrita desta carta, e ele escreve dizendo o seguinte: olha, eu me lembro, eu recordo perfeitamente da sua fé sincera. A Nova Almeida Atualizada traduziu como uma fé sem fingimentos. E aí ele não para por aí, ele fala o seguinte: olha, essa fé que primeiro habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Há uma cadeia de piedade que foi compartilhada. Nós vamos ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando a vida de Timóteo nos é apresentada, e a gente vai perceber que de fato ele era um jovem que o pai dele era grego, então ele não teve uma influência paterna quanto à piedade. Está lá em Atos capítulo 16, chegou também a Derbe, Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Como que ele foi se apercebendo, influenciado pela sua mãe, Eunice?
E como que Eunice foi se apercebendo influenciada pela sua mãe Lloyd, no caso a avó de Timóteo. Nós não temos evidências acerca de Lloyd, a única menção dela é aqui. E a única menção de Eunice fora de 2 Timóteo é Atos capítulo 16, versículo 1, dizendo que ela era uma judia crente. Você, para ser influência na vida do outro, você não precisa ter títulos. Você não precisa ser doutor, você não precisa ser doutora, você não precisa ser catedrático, você não precisa fazer seminário. Tudo isso é importante, sou professor de seminário. Mas o ponto não é esse, você só precisa ser crente. Uma mãe crente tem o poder de influenciar um filho mais do que qualquer PhD na universidade ou em toda a carreira ou estrada de vida que o seu filho possa ter no meio acadêmico ou na vida. Mães, pais estão terceirizando a educação espiritual dos seus filhos. É muito comum a gente perceber pais que querem colocar a igreja como responsável, que culpam inclusive a igreja, líderes da igreja, quando acontece alguma coisa. É claro que nós temos que nos importar e que temos que prezar pelo cuidado daqueles que estão no contexto da igreja, mas, queridão, queridona, piedade também é coisa de berço. Também é coisa de berço. É claro que pessoas, eu conheço alguns que vieram para a igreja, vieram ao conhecimento de Jesus e não foram acompanhados pelas suas famílias. Na igreja foram adotados. É aquilo que Jesus vai dizer e Marcos vai registrar quando Pedro vai indagá-lo, acerca de nós deixamos tudo para te seguir. E o que a gente está ganhando com isso, E Jesus aproveita para dizer o seguinte: olha, não há ninguém que não tenha me abandonado família para me seguir. Está lá em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 29, Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim do evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena ser influência na vida de pessoas e receber influência da vida de tantas pessoas piedosas que amam ao Senhor. Nessa temática da família é muito importante você, essa semana, como mãe, como pai, se assentar com seu filho, não importa qual a idade dele, e ter um tempo de impacto. Um momento em que você vai abrir a Bíblia, vai ler e vai orar. Não precisa de mais nada. Timóteo tinha uma mãe judia crente. Isso já lhe era suficiente para que ele mantivesse um legado, o legado da fé sincera, da fé sem fingimento. Comece bem a semana com Jesus!